Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite. Que bom eu poder servir a Deus, mesmo à distância aí em Paulo Afonso, né? Já estive aí uma vez, mas pessoalmente, né? E agora pela internet. Mas eu louvo a Deus de ter pessoas que querem se preparar melhor para poder servir outros irmãos em Cristo ou não, que passam por suas angústias, que passam pelos seus problemas. O Ministério de Aconselhamento é um ministério que eu tenho aprendido a amar já há 10 anos, né? Vou falar um pouquinho como é que eu comecei no Ministério de Aconselhamento. Eu cuidava do Ministério Infantil da nossa igreja, e com o passar do tempo e minha experiência, alguns pais acabavam me procurando no que dizia respeito à educação de filhos. E eu comecei a perceber que o meu tempo, ele estava quase que meio a meio, metade dedicado a coordenar o ministério e metade dedicado a conversar com pais, atender pais. E aí eu falei, eu preciso me preparar melhor para isso. Como eu estava em vias de uma aposentadoria, eu entrei em contato com o Oswaldo, falei, Oswaldo, o negócio é o seguinte, eu vou sair do Ministério Infantil quando eu me aposentar e quero me dedicar exclusivamente a aconselhamento. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em aconselhamento bíblico, enquanto estava nesse processo de me aposentar e deixar o Ministério Infantil, e eu estou há 10 anos agora trabalhando só praticamente com aconselhamento bíblico como voluntária da igreja, né? O ministério aqui tem crescido, atendido bastante gente, né? Então, quando eu estudava, a gente sempre estuda, né, gente? Vocês vão aprender isso. O tempo todo que você faz aconselhamento, você tem que estudar, porque é um caso novo, é um assunto que a gente não domina, mas quando formalmente eu fui fazer o meu curso de aconselhamento bíblico, eu não teve uma sequência lógica que nem está tendo aí, né? Falando um pouco de comunicação, os princípios de aconselhamento, algumas técnicas. Eu comecei meio que já ouvindo falar como é que se aconselhava problemas conjugais, como é que se aconselhava depressão, como é que se aconselhava ansiedade, e quase que por último que veio essa parte de como você faz, como é que você senta e começa uma conversa. E eu ficava um pouco angustiada, ok, eu já entendi o que é depressão, ok, eu já entendi os conflitos conjugais, mas como é que eu sento e começo essa conversa, né? E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, o, o meu assunto aqui, deixa eu ver como é que eu mudo isso aqui. Aí. O meu assunto aqui são os processos do aconselhamento bíblico. Aonde que eu vou conversar? Como que eu me preparo? Como que eu me preparo para essa conversa, né? Então, essa é a ideia da aula aqui. E eu vou fazer o seguinte, nós temos 8 tópicos para falar. Quando der 4 tópicos, eu dou uma paradinha. Então, anote suas perguntas, suas dúvidas, suas colocações. Quando der 4 tópicos, eu dou uma paradinha, a gente pode interagir um pouco, eu continuo mais 4 tópicos e depois, no final, a gente para de novo para pensar nos outros tópicos, tá bom? Espero que vocês estejam acordados e que vocês consigam captar tudo que tem preparado aí. O som tá bom? Vocês estão me escutando? Só faz assim. Beleza. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil de vocês guardarem todos os itens que eu vou falar, eu tentei colocar com palavras com a letra E. Então, nós vamos falar do envolvimento com o nosso aconselhado, nós vamos falar do engajamento, nós vamos falar do encorajamento, da exploração do problema que a pessoa tem, do entendimento, do ensino que nós vamos ministrar para essa pessoa, alguns exercícios práticos e o encaminhamento, que é a parte da gente já praticamente deixar o aconselhamento, né? Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: isso são
alguns processos que nos ajudam a montar como é que eu vou trabalhar, mas nada, meus queridos, dispensa a ação do Espírito Santo, né? Você não precisa ficar preso esses 8 passos que eu vou colocar aqui, mas eu diria que nós somos usados pelo Senhor, né? Então, não tem assim, primeiro eu vou me envolver, depois eu vou me engajar, depois, né? Muitas vezes a pessoa chega num desespero e que todos esses itens que nós vamos conversar, você fala assim, nossa, não consegui fazer nada daquilo. Mas o importante é a gente estar extremamente conectado com o Espírito Santo, por isso tem que ter muita oração, muita dedicação em chamar o Senhor para aquela conversa quando a gente tiver. Então, são ajudas, isso aqui, por isso que eu coloquei, são elementos para ajudar o conselheiro. Deixa eu me organizar, como é que eu vou fazer isso depois que a pessoa me procurou, tá bom? Nada dispensa ação do Senhor quando você for ter esse tempo. Isso aqui são dicas de como você pode se organizar. Então, vamos lá. O primeiro item que nós vamos falar é sobre o envolvimento, né? Então, o que é eu me envolver? É a capacidade que eu vou ter de mostrar um interesse genuíno que eu estou realmente interessada em ajudar aquela pessoa. Eu sei que vocês já tiveram uma aula aí sobre comunicação, né? Então eu não vou me estender muito nisso, mas 7% de você mostrar que você está envolvido com aquilo, 7% só é com o que a gente fala, é com a nossa voz. Tá? 33% é com o tom da nossa voz. Então, a pessoa está falando e eu estou certo, entendi. Você está ali conectado com a pessoa. E 55% é a minha expressão facial. Então, se você tem uma pessoa se abrindo na sua frente, você olhou um detalhe da pintura que sumiu, você começou a conversar com a mão na boca e a pessoa não está te entendendo, você viu que chegou uma mensagem e você digitou, a sua expressão facial demonstra que você não está dando atenção. E nós precisamos lembrar que para aquela pessoa chegar até nós, essa pessoa ela está certamente movida de culpa, ela está envergonhada, porque ela vai abrir um problema sério. Então, nós temos que estar mostrando que eu estou envolvida com aquela pessoa, que eu estou conectada com aquela pessoa. E como é que a gente faz isso na prática? Né? Como é que eu me envolvo na prática? Então, a primeira coisa aqui que nós vamos pensar é ser caloroso, ser uma pessoa agradável. Né? Então, na hora que eu recebo o meu aconselhado, eu não estou do lado de cada mesa, eu vou até a porta, que bom que você veio, né? Que bom que você me procurou, vamos tentar trabalhar o seu problema junto. Então, a primeira coisa é esse ser agradável, ser caloroso na hora que chega o seu aconselhado. Provérbios 15:30 fala: um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Olha que legal, um olhar animador, né? Então a gente tem que se preparar, vou receber essa pessoa de um modo agradável, né? A segunda forma que a gente pode fazer é orar com o aconselhado, né? Orar por ele, pelo encontro. Então, a gente não vai livre, leve e solto, a gente vai em espírito de oração para esse encontro, e na hora que chega, antes que a pessoa comece a falar, porque a pessoa geralmente tem uma angústia de querer falar, uma vez que ela já chegou, você fala assim, vamos convidar Deus para estar aqui conosco, né? Então, você coloca ali que não é só uma conversa entre duas pessoas, o Senhor está presente ali. Então, Provérbios 15:8 fala, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Então, a oração é uma coisa que a gente precisa fazer. Outra coisa, eu já falei, é demonstrar interesse através da comunicação não verbal, ou seja, é a minha postura, né? Então, eu estou atenta, eu estou conectada no olhar,
eu tenho ações com o meu rosto, com o meu corpo, que você é bem-vindo, eu estou te escutando, pode falar, né? Então, a gente precisa lembrar disso também. Mais um item aqui, né? Como que eu faço? Então, contato visual natural e constante, a minha postura física, o meu tom de voz, né? Vamos lá, então, mais um pouquinho dessa prática aí que a gente vai ter. A gente precisa ser autêntico, a gente precisa não ter uma postura, eu sou melhor que você. Não, eu sou autêntico. É uma conversa entre dois pecadores que nós vamos tentar buscar o Senhor para ajudar nesse problema que você tem. Provérbios 20, versículo 6, fala o seguinte: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Então, nós temos que ter essa autenticidade de lembrar a pessoa que nos procurou que nós também somos pecadores. Nós somos passíveis de estar na situação que ele se encontra, seja qual for o problema, né? Então, eu preciso não me colocar como um ser superior, mas uma pessoa tão vulnerável quanto aquela que está na minha frente, que me procurou, para que a gente consiga trabalhar junto. Outra forma da gente se engajar aí com essa pessoa, da gente ter esse envolvimento com essa pessoa, é ser brando e gentil. Meus queridos, às vezes a gente escuta algumas confissões, algumas situações que elas nos assustam. Então, se chega um aconselhado seu e fala assim, olha, preciso conversar com você porque eu estou com uma inclinação homossexual, você não pode arregalar um olho e se assustar. Você afasta essa pessoa de ter a liberdade de conversar, né? Então, eu tenho que ser gentil. Sempre lembrando, não é gentil com o pecado, mas é gentil com o pecador que está ali e que a gente é passível também de alguma coisa parecida, né? O texto que... deixa eu só... Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Já lemos Provérbios 20, agora, se vocês puderem abrir, eu gostaria muito que vocês, se vocês tiverem de Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos começar no versículo 24 e acho que nós vamos até o 27, tá? Esse texto, para mim, é um texto marcante para todo conselheiro bíblico. Ele diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Se eu pudesse resumir aconselhamento bíblico, eu resumiria nesse texto, né? Então, nós temos que ser brando, temos que ser gentil, nós precisamos corrigir com mansidão, nós precisamos dar esperança, nós precisamos levar o nosso aconselhado ao arrependimento, para que ele se volte para o Senhor e não caia nas armadilhas do inimigo, né? Para mim, parece que é o começo, o meio e o fim de um momento de aconselhamento, esse texto bíblico, né? Outra prática que nós temos que ter para a gente se envolver com o nosso aconselhado é ser compassivo, ser paciente. Nós não podemos brigar com o nosso aconselhado, né? Às vezes dá até vontade, mas você foi trair sua esposa. Mas nós temos que ser inimigo de contendas. Então, nós estamos ali para resolver conflitos, para ajudar na resolução daquele problema, e não causar mais problemas, né? Nós precisamos também ser sensíveis às necessidades imediatas do aconselhado. Então,
chega uma pessoa que, olha, fui colocada para fora de casa hoje por uma situação conjugal que aconteceu. Eu preciso ser sensível a essa necessidade. Ok, você foi colocado para fora de casa, você tem onde dormir, você tem onde ficar. Não adianta eu começar todo o meu ensino bíblico para essa pessoa sobre conflito conjugal e não suprir uma necessidade que a pessoa está ali naquele momento. Outra coisa é ouvir cuidadosamente e ativamente, né? Que eu já falei algumas vezes. É ouvir com toda a minha expressão, com o meu ouvido, com o meu olhar, com a minha postura, para que o aconselhado entenda, está me dando atenção, né? Então, não tô sendo deixado de lado. Mais alguma prática aqui que nós temos? Nós precisamos ser simpáticos, né? Simpáticos é ter a empatia, né? Eu estou te entendendo. Eu posso não concordar com você, mas eu estou compreendendo a situação que você se encontra, né? Então, não é só simpático de sorrisos, né? Mas é simpático de estar dentro daquela situação ali que o meu aconselhado está me colocando. Vamos lá, mais alguma coisa aqui. Eu preciso levar a pessoa a sério. Essa parte às vezes é um pouco difícil, né? Levar a pessoa a sério. Às vezes ela está contando alguma coisa que você fala, não é possível que ela fez isso, né? Ou ela te conta um problema e você não ouviu a outra parte e você está o tempo todo assim, eu acho que ela está mentindo. A princípio você precisa levar a sério, é isso que eu estou escutando. Então, depois a gente checa, inclusive tem outros elementos aqui que vão nos ajudar a checar, às vezes, alguma coisa que eu não consigo entender. Esse é um ponto interessante. Eu não posso me deixar enganar pelo meu aconselhado, né? Existem algumas pessoas, meus queridos, que, embora elas tenham elas não contam toda a história, elas minimizam a parte delas, às vezes aumenta a parte do outro. Então, a gente tem que pedir muito para o Espírito Santo não nos deixar ser enganados, né? Então, se você perceber alguma coisa que mesmo isso, você pode me explicar? Não, eu não entendi. Esses dias eu atendi uma jovem e ela não conseguia narrar os fatos numa linha do tempo. E alguma coisa não batia. E eu falava assim, por favor, vamos ver se eu entendi. Isto aqui aconteceu neste momento, depois aconteceu isso, e depois isso. Porque eu percebi que tinha uma confusão ali e eu não sabia em que ponto estava, né? Então, a gente precisa não ser enganado. Teve uma moça uma mulher, né? Ela me procurou e, a princípio, na nossa igreja, o pessoal preenche uma fichinha com o que seria o problema principal. E me veio a ficha dela e ela estava pedindo aconselhamento porque ela estava deprimida, ela estava depressiva. Aí eu atendi e eu fui perguntando, né, sobre o porquê que ela chegou naquilo. E aí ela me contou que ela era uma pessoa muito piedosa, que ela gostava muito de conferências de mulher, conferência bíblica e tudo mais, e que ela tinha um marido que não acompanhava o ritmo do crescimento espiritual dela. Então, ela chegou à conclusão que aquele não era o marido para ela e ela se separou. Não teve traição, não teve agressão, não teve ele não suprir financeiramente a casa, não teve nada disso. Ela achava que ele era morno espiritualmente e que não era o marido que Deus queria.
Mas ela ficou muito envergonhada, porque a igreja não entendeu o porquê dessa separação, o pastor procurou ela várias vezes e ela resolveu mudar de igreja. Nessa mudança de igreja, ela começou a ficar depressiva, porque ela já não tinha mais amigos aqui. E aí, conforme ela foi me contando, ela falou assim: o meu marido, meu ex-marido, quer voltar para o casamento. E o meu pastor gostaria de conversar conosco. E aí eu comecei a perceber que o problema dela não era simplesmente, eu não estou dizendo que é simples, tá? O fato de você estar depressiva, mas ela estava depressiva porque ela estava meio que em fuga do casamento, da confrontação que o pastor dela queria fazer com ela, por isso ela saiu da igreja, dela poder voltar com o marido queria uma reconciliação e ela não tinha, ao meu ver, um motivo justo para isso. Eu falei assim, a sua depressão, ela é benéfica, porque ela está te incomodando, porque, na verdade, o problema dela não era a depressão, era algo que tinha causado isso, que era uma atitude, assim, dela deixar o casamento por um motivo que, biblicamente, não era justo, tanto é que o pastor estava atrás, o marido estava atrás. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós somos procurados e a pessoa, ela narra um certo problema, mas às vezes por trás é que está escondido alguma coisa, tá? Então, esse é o ponto de não deixar se enganar. Essa parte, gente, é importantíssima. Desde o primeiro encontro, nós precisamos dar esperança. Tem solução. Por mais desespero que a pessoa esteja, tem solução. O nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus que move corações, é um Deus que transforma a vida, é um Deus que faz verdadeiros milagres. Senão a gente não estaria na prática do aconselhamento bíblico. Então, assim que a pessoa narra o problema e tudo mais, eu costumo agradecer a confiança, obrigado por você confiar essa situação. Dizer para você, existe esperança. O nosso Deus é um Deus poderoso. Então, a gente precisa levar a pessoa a ter esperança, né? Outra prática que a gente tem que ter desse envolvimento com o nosso aconselhado é que o aconselhado, ele precisa saber que ele tem que ter um compromisso sério para trabalhar o problema dele. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é aconselhamento bíblico. E elas nos procuram achando que é um momento de desabafo, eu tenho alguém para me ouvir. É isso sim, mas a pessoa ela precisa se comprometer em trabalhar o problema dela. Na verdade, o aconselhado trabalha muito mais, porque ele praticar aquilo que ele está sendo exortado e ensinado. Então, ele precisa ter um compromisso. Ok, eu entendi, na primeira reunião eu entendi o seu problema, mas nós precisamos ter um compromisso de, durante algum tempo, nos encontrarmos, você vai ter tarefas, você está disposto a isso? Não é só eu te escutar. Então, nós precisamos levar o nosso aconselhado a assumir um compromisso com o aconselhamento também. Agora, o próximo ponto, aí nós temos também que explicar o nosso plano de abordagem. Então, quando você assume um compromisso com ele, fala, eu estou disposto a te ajudar, mas vamos nos encontrar uma vez por semana? Eu vou te passar algumas leituras. Então, toda vez que você for marcar na próxima semana, você tem que ter feito aquelas tarefas que eu te dei. Então, você conta para a pessoa o que você planeja. Se você ainda não sabe, você fala assim: olha, eu vou pensar numa forma da gente trabalhar e eu vou te mandar uma mensagem com algum livro para ler, um texto bíblico, eu não sei qual vai ser aí a prática ainda, mas nós precisamos explicar como é que vai ser os nossos encontros,
né? Como que eu vou começar a trabalhar aquele problema que foi me apresentado. Agora, o próximo passo é o engajamento, né? O que é o engajamento? É a capacidade que nós vamos ter de obter do nosso aconselhado um compromisso sério para trabalhar junto o problema, né? Então, no item acima aí, eu já falei, nós precisamos dar um norte para ele, ó, eu vou trabalhar desta forma, nós vamos nos reunir semanalmente, não seria bom que você falhasse, porque nós precisamos ter um compromisso com esse trabalho para que você possa encontrar no Senhor a resolução para o seu problema, né? Neste caso, a gente sempre tem que deixar o nosso aconselhado entender que eu estou disposta, né? Eu estou disposta a separar um tempo da minha semana, te encontrar semanalmente, mas eu quero que você esteja disposto também, né? E tem uma frase que é bem interessante, que... Peraí, só um minutinho aqui, que eu tô com dois computadores, eu estou um pouquinho... Aqui, ó. Ah, eu gosto muito dessa frase. Geralmente, meu marido pergunta quando nós estamos na primeira reunião com ou um casal, alguma coisa assim, né? Ele fala assim: você quer só um band-aid ou podemos fazer uma cirurgia radical? Né? Porque muitas vezes a pessoa, ela desabafa um problema e ela não está disposta que a cirurgia seja radical, que a gente confronte o pecado, que ela tem que fazer acertos, que ela tem perdão para pedir, que ela tem mudança de vida para fazer. Às vezes ela procura e ela fala assim, bom, desabafei, agora a gente ora, eu vou embora, né? E a gente costuma dizer que esse é só o band-aid, né? E a cirurgia radical é falar, Senhor, me confronta, me mostra qual é aonde eu estou errando na minha conduta, eu preciso ter minha vida transformada, então nós precisamos deixar claro isso, que nós estamos dispostos a ser cirúrgico, né? E se a pessoa falar assim, não, eu queria só um desabafo, é só a primeira parte, no caso do aconselhamento bíblico aí, né? É muito comum também nós escutarmos no desespero dos nossos aconselhados, principalmente a primeira vez que ele procura, ele falar, eu não consigo mudar, não tem jeito, eu sou assim. Então, nós temos também que deixar essa esperança de que você não consegue, mas o Senhor consegue. Então, se você permitir o Senhor agir na sua vida, isso tem solução. É interessante, eu já aconselhei algumas pessoas com depressão, e elas estão tão no fundo do poço que algumas vezes eu já escutei as minhas aconselhadas me perguntarem o seguinte: isso vai ter fim? Porque parece que está tão longa a depressão, ela não consegue sair daquela rotina de desespero, de tristeza, ela mal consegue ler a Bíblia. Então, ela está num círculo tão grande, enfronhado naquela depressão, que ela não consegue crer que tem solução, que vai dar para sair daquela situação, né? Então, a gente precisa vir com essa alegria que tem jeito sim, não por mim, não pela reunião que nós vamos fazer, mas porque o Senhor pode transformar, né? E aí a gente faz o convite. Você está disposto a gente se encontrar semanalmente, você fazer as tarefas que eu lhe der, né? E a gente, neste ponto, a gente tem que ser firme. Eu sempre que a pessoa me liga para marcar, me manda mensagem para marcar a próxima reunião, eu falo, você já fez a tarefa? Né? Porque não é terapia, gente, não é conversa, não é eu escutar somente. Nós precisamos conversar com base bíblica. Então, eu sempre me pergunto se a pessoa, você já trabalhou aquilo que foi combinado a semana passada? Caso positivo, a gente pode marcar. Caso você não tenha feito, eu vou esperar você fazer para a gente marcar.
né? Porque às vezes a pessoa quer vir porque ela quer conversar, mas ela não se deu ao trabalho de deixar o Senhor ir trabalhando naqueles textos que você separou, naquele livro que você pediu para ela ler, né? Então a gente precisa dar quase que fazer esse compromisso com a pessoa, né? O terceiro ponto da nossa listinha aí de 8 é o que eu chamo de encorajamento. É produzir esperança bíblica, de modo que a pessoa entenda que, buscando a Deus e buscando a sabedoria dele, tem jeito, por pior que seja o problema, né? Então, a gente precisa encorajar, destroçadas pelo pecado. O pecado, ele consome, né? Então, seja qual for o problema, uma crise de ansiedade, uma crise conjugal, problemas com filhos que estão se desviando do caminho do Senhor ou que são muito rebeldes, nós temos que dar um encorajamento para essas pessoas. E a palavra de Deus, ela é riquíssima para a gente fazer isso, né? Eu tenho, inclusive, eu já separei alguns, acho que bem uns 30, 40 versículos só de encorajamento. E que quando eu percebo que a pessoa ela está desanimada, ela não está muito crédula que o Senhor tem condição de cuidar daquela situação, uma das primeiras tarefas que eu dou para a pessoa é: você vai todos os dias ler um desses versículos, ou em família, ou sozinho, dependendo da situação que é o problema, e você vai memorizar alguns desses. Os versículos de encorajamento são versículos rocha, ele é o firme fundamento, ele não me abandona, ele jamais me deixa. Então, esses versículos dão para a pessoa: olha, você não está sozinho, nós temos um Deus poderoso que está junto, mesmo em meio a esse problema que você tem, né? Então, a ideia aqui é a gente ter palavras agradáveis e de entusiasmo, e nesses versos, acho que depois vocês vão ter o PPT ou o documento que eu preparei, né? Mas é interessante que vocês leiam, né? Esses textos, são todos textos esperançosos, e depois, caso vocês queiram, pede para o Zambelli me cobrar, que eu mando o meu documento, que geralmente eu uso para dar esperança aí para as pessoas, para que elas estudem sobre esperança um pouquinho, tá? A esperança, ela é uma expectativa confiante que o futuro, com Deus, a gente tem as promessas de Deus realizadas. Ontem mesmo eu estava com um grupo de estudo, esse não era um grupo de aconselhamento, era um grupo de discipulado, que eu tenho com algumas mulheres, e, e elas falaram: mas tem algumas situações que é muito difícil. E eu falei para elas, eu falei assim: tem uma coisa chamada tempo. Muitas vezes nós não damos tempo para o Senhor trabalhar, para a pessoa se transformar, para acontecer um arrependimento genuíno, né? O tempo, ele é maravilhoso. Então, nós precisamos lembrar nosso aconselhado que não vai ser num passe de mágicas, muitas vezes, que a situação vai se resolver, mas que o nosso Deus, ele continua trabalhando e ele tem poder para mudar aquela situação. A esperança, ela é uma visão entusiasta da realidade, sabendo que Deus está no controle das circunstâncias e que o amanhã pertence a Ele. Então, nós precisamos lembrar nosso aconselhado: Deus não perdeu o controle dessa situação. Embora tudo isso tenha acontecido, o nosso Deus continua no controle, Ele não dormiu, Ele não se esqueceu, Ele está ali trabalhando, né? Então, a gente precisa encher nossos aconselhados de esperança. Outra coisa que nós precisamos, embora a gente tenha que ser esperançoso, nós precisamos
falar a verdade em amor para o nosso aconselhado. Muitas vezes as pessoas elas têm vergonha de falar. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com aconselhamento de pais, e os pais estavam narrando algumas coisas que o filho fazia, era uma criança, né? E uma das mães, ela falou assim para mim, esses dias, para você ver, apareceu no estojo do meu filho uma borracha que não era dele. E eu falei para ela, eu falei, você sabe como é que chama isso? Se foi ele que pegou, isso se chama roubo. Ela, não, ele pegou. Eu falei assim, sim, ele pegou, mas nós precisamos dar nome para o pecado. Né? É difícil se você tem filho, eu já tive filho que roubou, não pegou o emprestado, ele pegou do outro e colocou no estojo dele, né? Então, a gente precisa chamar pecado de pecado, né? Nós estamos num mundo hoje que tudo tem uma síndrome que pode desculpar, tudo tem uma conduta que pode desculpar, e a gente não fala mais que pecado é pecado, muitas vezes, né? A gente fala, não, isso aqui é um desvio de caráter, né? Não é uma rebeldia. Então, nós precisamos realmente chamar pecado de pecado, porque senão nós não conseguimos atingir com a Bíblia, né? Outra coisa, corrija os pensamentos errados usando as escrituras. Falando um pouquinho de síndrome, é muito comum hoje em dia as pessoas chegarem e elas já se desculparem do tipo assim, então, eu descobri que eu sou TDAH. Ok, TDAH também peca, né? Você pode ter uma forma de agir, uma forma de pensar, mas quem criou você sabia o que estava fazendo, né? O nosso Deus, Salmo 139, que teceu você no ventre da sua mãe, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, o seu TDAH não pode ser desculpa para o seu pecado. Então, a gente precisa corrigir alguns pensamentos, sempre usando as escrituras, né? Outro item aqui, para a gente poder encorajar a pessoa, exaltar o poder de Deus na resolução de problemas. Salmo 107, 17 a 20 fala o seguinte: tornam-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofrem por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Olha que texto esperançoso. Eles eram tolos, eles estavam num caminho rebelde, eles sofreram por causa das maldades, eles sentiram repugnância da comida, ou seja, não tinha mais nem apetite, chegaram à porta da morte, e aí no versículo 19 fala, mas na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele salvou da tribulação. Olha que esperançoso, né? Então, textos como esse, nós podemos encorajar os nossos aconselhados que há solução, que em Deus existe esperança. Outro item, eu tenho que ajudar o aconselhado a ver que hábitos podem ser mudados. Esse texto de Efésios, ele é muito conhecido, né? Ele fala da gente se despir, da gente renovar e da gente se revestir. Então, principalmente no que diz respeito a hábitos escravizadores, né, vícios, a gente precisa lembrar que você tem que largar algumas coisas, você tem que se encher do Senhor e se revestir de novas práticas de vida. Então, tem todo um trabalho, não é só a pessoa vir e falar, né? Então, esse foi o terceiro item aí das nossas dicas para vocês. A outra parte aí que tem é a exploração. O que é a exploração? É a habilidade que nós vamos ter de coletar informações.
Então, veja que eu coloquei entre parênteses, é cavar, é minar, é escavar, é sondar, né, a vida do aconselhado. Para mim, essa é uma das partes mais difíceis. Saber e ser usada por Deus para saber fazer as perguntas corretas. Mas como que foi isso? Me conte um pouco mais. Então, essa parte da exploração é para que você consiga entender todos os fatos, entender o que se passa no coração do seu aconselhado, para você conseguir depois ensinar, né? Depois vir com a Bíblia e ser efetivo, né? Cirúrgico, como eu disse, não só o band-aid, para ajudar a solução daquele problema. Como que é na prática isso? Né? A gente precisa diagnosticar o que está acontecendo para dar o remédio certo. Né? E esse texto de Provérbios fala vida ou morte. Né? Então, a gente precisa saber diagnosticar. Eu me lembro, eu estava com uma pessoa que ela estava numa fase depressiva, e aí eu falei assim, mas como é que chegou, né? Como é que você ficou no fundo do poço que você se encontra? Ela estava tremendo, ela estava à base de remédio para dormir, ela estava à base de ansiolítico, e ela foi narrando um pouco, ela demorou para chegar aonde a gente queria, ela levou, acho que mais de 2 ou 3 encontros, e eu percebi que ela estava extremamente sobrecarregada. Ela havia se aposentado, e como ela achou que ela tinha bastante tempo, ela começou a pegar algumas funções que ela não era capaz de fazer. Então, ela pegou uma reforma de uma casa de praia da família, né, que não era só dela, era dos irmãos. Ela pegou o cuidado do pai idoso que tinha ficado viúvo, que estava acamado e tudo mais. Então, ela foi colocando dentro da cesta dela tantas coisas e ela não estava dando conta. Então, por achar que ela tinha bastante tempo, ela se sobrecarregou e ela não conseguia ver saída, ela não conseguia imaginar que ela podia ligar para um irmão, olha, o pedreiro lá da praia não foi hoje, eu não tenho condição de continuar com essa obra. Ela não era capaz de dividir, né? Porque ela estava tão enfronhada que ela achou que tudo que ela pegou, ela tinha que... Interessante a gente saber fazer perguntas até a gente conseguir ajudar a pessoa da forma correta. Provérbios 14, 15 fala: o prudente atenta para os seus passos. Então, a gente precisa ajudar o nosso aconselhado. Fala para mim, como é a sua rotina? O que está acontecendo no casamento? Por que vocês brigam? No caso de pornografia, quantas vezes você acessa? Então, nós precisamos esmiuçar, nós precisamos encher a nossa folha. Eu sempre peço autorização, eu falo, eu preciso anotar. Tudo bem se eu anotar? Isso aqui é sigiloso, eu não vou contar para ninguém da nossa conversa, mas eu preciso anotar porque eu preciso olhar aquilo e ver o que bate, o que eu não entendi, né? Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa anotar, a gente precisa repetir o que a pessoa falou. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou isto, isto, isto. É assim que eu entendi? Né? Então, nós precisamos fazer perguntas, pedir explicações para que a gente consiga mapear o que está acontecendo, porque a pessoa está tão enfronhada no problema que ela conta um pedaço, às vezes não é nem por maldade, não é porque ela esqueceu, mas é porque esta parte grita muito no ouvido dela e ela não conta como é que ela chegou aqui, né? Então a gente precisa mapear, né? Tudo o que está acontecendo. Tem uma técnica para a gente estimular com estimulantes verbais, né? Aham, estou ouvindo. Certo, entendo, né? Fala mais para mim sobre isso. E às vezes até ficar em silêncio, mas prestando atenção no que a pessoa está falando, com a expressão de empatia e interesse por aquilo que a pessoa está me dizendo, né? Então, tudo isso faz com que essa exploração daquele problema que está acontecendo possa ser feito de melhor forma. Explore todas as áreas da vida da pessoa.
né? Como que eu posso te ajudar? Me conte um pouquinho da sua conversão. A pessoa ela está tão angustiada para resolver muitas vezes o problema dela, que ela já conta o que está acontecendo hoje. E nós precisamos saber, às vezes, coisas lá do passado, né? Então, é interessante que você fale assim, se a pessoa é convertida, como é que você se converteu? Se ela não é convertida, o que você pensa sobre Deus? Você acredita nas escrituras? Você sabe que aqui nós vamos usar as escrituras para ajudar na resolução do seu problema, né? Então, a gente precisa lembrar, a pessoa está com pressa de contar o que está acontecendo agora. Mas nós não podemos ter pressa e temos que perguntar do passado, né? Nós temos que tentar fazer uma linha da vida da pessoa para poder chegar aonde está. Esses dias eu estava conversando com uma outra conselheira da igreja e ela falou que ela está atendendo uma moça que o grande problema dela é medo. A pessoa está apavorada, o medo está paralisando ela, ela não consegue sair de casa, ela não consegue se relacionar com pessoas. E o grande problema dela é: eu tenho medo porque meus pais foram morar fora do país e eu estou sozinha. E depois dessa conselheira fazer perguntas, ela contou que ela teve uma amiga muito íntima e que faleceu. E que a morte dessa amiga mexeu muito com ela. Então, esta conselheira está trabalhando esse luto que estava lá guardado e que, quando os pais foram embora do país, acho que destravou alguma coisa ali que ela falou assim: bom, minha amiga já morreu, agora eu não tenho meus pais aqui, então ela se fecha nesse medo e agora elas estão trabalhando, mas veja que interessante, para a moça, o grande problema era só: eu tenho medo porque meus pais estão fora do país e eu estou sozinha aqui, né? E a conselheira, ela foi muito perspicaz de tentar voltar no passado para ver que outros medos ela já tinha tido, né? E dessa forma ela vai poder ajudar de forma mais global aí essa aconselhada dela, né? Mais um pouquinho aqui. Explore o assunto especificamente. Quando foi a última vez que você teve esse problema? Você quer, de fato, fazer a vontade de Deus? Perguntas como quem, quando, né? Então, são perguntas que nós precisamos fazer para poder ajudar, né? Evite fazer perguntas que pareçam interrogatório. Seu nome, quantos anos você tem? Quantos filhos você tem? Né? Então, faça perguntas abertas. Como é que você se sente? Quando a pessoa te ofendeu, como você reagiu? Então, perguntas onde ela pode narrar, onde ela pode contar coisas. Evite perguntas de sim e não, porque isso não te dá muito subsídio, né? Já falei esse outro item aqui, confirme o que você entendeu. Então, frases do tipo: estou percebendo que o que eu estou ouvindo você dizer é isso? Aparentemente você. Então, são perguntas que eu faço para reforçar se eu entendi de forma correta, né? Outro, dê tarefas que possam ajudar o aconselhado a sondar seu coração. Lembra que eu falei que é muito difícil, às vezes, a pessoa conseguir entender o que ela está sentindo, conseguir entender o que ela está passando. Primeiro que nós temos um inimigo que não quer que a gente resolva nossos pecados e os nossos problemas, né? Então, ele tenta nos distrair com outras coisas para que a gente não sonde o nosso coração. Mas eu até coloquei aqui, né, dê tarefas que possam ajudar o aconselhado a sondar o coração. O Salmo 42 é maravilhoso para isso, né? É outra coisa que eu posso depois deixar disponível. Eu tenho um estudinho do Salmo 42, não sei se vocês têm esse estudinho aí, mas que ele dá dicas do tipo: por que está abatida a minha alma? Então, deixa eu listar, o que me deixa triste? Né? Por que eu estou tão perturbada? Por que eu estou tão angustiada? E vai estudando 42 para que
a pessoa consiga colocar para fora um pouco daquilo que talvez ela não tenha percebido, né? É interessante porque teve uma outra moça que eu atendi e a primeira coisa, na hora que ela entrou, ela começou a respirar assim e ela falou assim: eu sou uma pessoa que tenho crises de ansiedade, né? Aí eu falei assim: você tem que tomar cuidado, isso não define você. Uma crise é algo que vem e acaba, né? Aí ela queria, assim, quase que me provar que a crise de ansiedade era algo contínuo na vida dela. E aí eu falei para ela, falei, não, nós temos momentos de ansiedade que talvez o seu corpo reaja de alguma forma, mas não é isso que define você. Você é imagem e semelhança do Senhor. Então nós precisamos trabalhar a sua ansiedade para você voltar com o foco naquilo que você é. Você não é a pessoa que vive ansiosa, né? Ou que tem crise de ansiedade, como ela me disse. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, nós precisamos mapear a identidade dessa pessoa, tá? Vou repetir sua pergunta. Quando uma pessoa fala o tempo todo e você precisa dar uma interrompida porque a pessoa só falou, não é isso a sua pergunta? Eu aconselhei junto com o Wagner, meu esposo, um casal, e a mulher falava sem parar, mas sem parar, sem parar. Ela falou, acho que quase umas 2 horas, e estávamos em 4, né? Eu e o Wagner como conselheiros, e eles como casal que estavam em crise. E ela falava sem parar, eles colocaram todos os problemas, eles não, porque o marido praticamente não falou, e nós ouvimos no primeiro encontro, né? Alguns momentos que a gente conseguia, para esclarecer alguma coisa, nós fazíamos alguma pergunta, você quis dizer isso, e mais ou menos nós mapeamos, né? Mas só o fato dela falar tão compulsivamente, a gente já imaginava que existia alguns problemas ali, e a primeira providência que nós tomamos, né, no caso com esse casal, nem sempre é assim que a gente trabalha, nós separamos no segundo encontro. O Wagner ficou com ele e eu fiquei com ela. E quando ela veio para o segundo encontro, ela já tinha levado uma tarefa, eu falei para ela: veja bem, eu não quero hoje que você fale mal do seu marido. Eu gostaria que nós trabalhássemos em cima da tarefa e que você me ouvisse um pouco, porque na semana passada você falou, eu chequei se eu tinha entendido, e se não, você só vai falar e a gente não vai conseguir trabalhar. Então, eu tive que ser meio firme com ela nesse sentido, e foi muito bom, porque ela conseguiu se conter, nós ficamos em cima daquilo que o Senhor tinha para dizer dentro dos textos bíblicos que eu tinha pedido para ela estudar, e ela, graças a Deus, tinha estudado, né? Então, eu baixei a expectativa dela que ela ficaria falando como no primeiro encontro. Não sei se eu consegui responder, mas nós precisamos interromper algumas vezes, né? E deixar claro que aconselhamento bíblico é diferente de terapia, né? Nós vamos escutar, nós estamos ali de boa vontade, mas a pessoa precisa estar pronta para ouvir o que o Senhor tem para dizer, não o que a gente tem para dizer, né? Então, nós damos tarefas bíblicas para que o coração daquela pessoa seja transformado. Então, nós estamos ali só como um facilitador daquilo que a pessoa estudou durante aquela semana antes do outro encontro. Então, vamos lá. Os próximos 4 Es, tá? Entendimento. Então, eu explorei, né? Eu fiz perguntas, eu tentei mapear qual é o problema, agora eu preciso entender. Então, é a habilidade de interpretar, para mim, como conselheiro, né? E para o aconselhado, a natureza do problema. Então, deixa eu contar um outro caso aqui que eu tive. Eu fui procurada uma vez por uma jovem e ela falou que ela estava me procurando porque ela tinha um problema sério de relacionamento com a sogra.
E ela narrou todo o problema. A sogra era uma pessoa com problemas psiquiátricos, que não podia ficar sozinha, e que ela vinha para a casa do casal, era um jovem casal com um filhinho pequeno, e que cada vez que ela vinha, causava uma série de problemas na família, em que ela não conseguia se relacionar com a sogra. Então, o tempo todo, ela, conforme ela ia conversando, ela falava que a sogra era um problema, que a sogra estava tirando a paz, e ela falou várias vezes, mas conforme eu fui fazendo algumas perguntas, eu percebi, por exemplo, que eles mudavam algumas práticas bíblicas dentro de casa. Então, quando a sogra vinha para casa, eles, por exemplo, não iam à igreja, porque eles não podiam deixar a sogra sozinha. Aí, eles não convidavam ela para vir para a igreja ao mesmo tempo, porque eles poderiam vir com ela à igreja, ela não era uma pessoa que não poderia vir à igreja, né? Algumas vezes eles mentiam por causa da situação como estava ali com a sogra. O casal estava não se ouvindo mais, então a esposa pensava de uma forma, não conseguia transmitir para o marido, estava atrapalhando a convivência deles com a criança, eles não conseguiam corrigir a criança. Então, vejam, a, a, a moça me procurou falando que ela tinha problemas de relacionamento com a sogra. E, felizmente, através de muita pergunta e tudo, eu falei assim, olha, antes da gente falar da sua sogra, nós precisamos falar do relacionamento de vocês, como casal, que vocês estão deixando de ouvir um outro, o seu relacionamento com o Senhor, porque vocês estão deixando de frequentar a igreja, vocês estão mentindo, vocês estão se anulando. Então, assim, tinha outras coisas tão preocupantes que a sogra virou um detalhe, né? Então, se a gente pensar nessa parte do entendimento, tentar olhar o problema não de uma forma psicológica, mas de uma forma bíblica. Olha, mais do que a sua sogra, vocês têm mentido. Mais do que a sua sogra, vocês não têm vivido em prioridade com o Senhor. Né? Outra coisa, eles estavam se endividando para poder cuidar da sogra e não falavam com os irmãos do rapaz, no caso, né? Então, eles estavam quebrando princípios bíblicos e que não tinha a ver com a sogra. Eles poderiam continuar firme naquele princípio, né? A gente precisa ser muito claro e baseado nos dados que foram oferecidos pelo próprio aconselhado. Então, quando eu falei para ela, eu falei assim, olha, lembra, você contou tal situação? Você percebeu que vocês mentiram nessa situação? Lembra quando você contou que vocês, quando ela fica um mês, vocês não vêm à igreja? Você percebe que vocês estão invertendo prioridade? Você vê que quando a sua sogra está lá, vocês não corrigem o menino? Então, a sogra não é o problema, vocês estão abrindo mão de algumas coisas, né? Então, os dados foram oferecidos pela própria aconselhada, não é uma coisa que a gente que cria, né? A gente precisa também ser útil, levar mudança de comportamento. Então, nós precisamos dar sugestões práticas. Né? Então, neste caso aí, depois eu consegui conversar com o casal e eu dei sugestões muito práticas. Falei para ele, reúna seus irmãos, conte que isso está abalando o seu casamento, né? Peça ajuda para os irmãos da sua mãe, peça ajuda para os seus irmãos, veja como vocês podem resolver. Esse não é um problema unicamente seu, então eu dei algumas dicas práticas para eles tentarem resolver isso, além de cuidar daqueles princípios bíblicos que eles estavam ferindo, né? Agora é a outra parte, essa é a parte que nós precisamos estudar, né? Que é a parte do ensino, é a habilidade de instruir o meu aconselhado, né? Provérbios 13, 14 fala, o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. E toda a escritura é útil para o ensino. Então, esta é a hora que nós precisamos saber, bom, qual é o problema que está sendo me apresentado? É um problema de depressão? Então, eu preciso estudar sobre depressão para o próximo encontro.
É um problema de pornografia? Preciso estudar sobre isso. É um problema de traição? É um problema que a pessoa está querendo se divorciar? Então, cada caso que foi, eu preciso estudar para que eu saiba o que passar de tarefa para a pessoa ler, para a pessoa estudar, para que no próximo encontro a gente possa ir estudando e permitindo que o Senhor e a palavra dele transforme aqueles corações, né? Então, esta é a parte, diria, efetiva do aconselhamento, né? Então, lembrar, gente, sempre a Bíblia tem todos os assuntos, tudo, não tem nada que não seja falado nas Escrituras, né? Então, a gente sempre precisa lembrar disso, né, que o ensino tem que ser bíblico, é a primeira coisa. Por isso que nós chamamos isso de aconselhamento bíblico, porque nós vamos aconselhar usando a Bíblia. Então, a gente precisa, primeiro, estar estudando muito para que a gente consiga dar tarefas para os nossos aconselhados estudarem, né? Isaías 55:8 fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Né? Então, nós precisamos lembrar e fazer com que a pessoa volte para o padrão de Deus. Então, geralmente, quando nós somos procurados, é que algum padrão do Senhor foi quebrado lá atrás. Então, nós precisamos voltar para esse padrão. O ensino também ele tem que ser relevante, ele tem que ir de encontro às escrituras. Então, é bem claro que nós precisamos trabalhar aquilo que nos foi apresentado. Então, se é um problema, por exemplo, de uma traição conjugal, eu não vou trabalhar depressão, porque às vezes não tem depressão nessa história, né? Se é depressão, eu não vou trabalhar educação de filhos com eles e ler textos de educação de filhos. Então, vamos separar os textos coerentes, livros bíblicos, né? Temos bons livros que nos ajudam, e certamente o Zambelli aí tem um monte de literatura que pode ajudar vocês. Então, a gente precisa ser relevante. Outra coisa é que o nosso ensino tem que ser atraente, né? O conselheiro ele tem que demonstrar entusiasmo, né? Então, e é muito gostoso quando você abre um texto bíblico e fala, olha que precioso, que isso aqui seja a verdade na nossa vida, olha que transformação que isso gera. Eu tenho que estar empolgada com o texto bíblico para que o meu aconselhado esteja empolgado também e que seja atraente, né? Outra coisa que tem que ser prático, né? Então, deve apontar maneiras dele ser colocado. Então, por exemplo, teve uma senhora que eu estava aconselhando, e o grande problema daquela senhora era que ela tentava convencer o marido não era um marido cristão, e ela queria, a qualquer custo, arrastar o marido para a igreja, e ela ficava falando na cabeça dele, e ele estava pegando a versão à igreja, e aí ele mandou uma listinha para o pastor da nossa igreja com queixas dela. E o pastor da nossa igreja falou assim: você pode trabalhar com ela nestas queixas que o marido tem, porque ele vai pedir o divórcio, né? Se continuar assim. E eu me lembro que eu falei para ela assim: olha, você tem uma tarefa, você vai estudar um versículo. Então eu dei para ela o texto de 1 Pedro 3:1, né? Que a mulher ela deve continuar no seu reto proceder e ficar em silêncio para ganhar o seu marido. E eu falei para ela: você vai ler em várias versões esse texto de 1 Pedro 3:1 e vai praticar. Ela falou: mas como que eu vou praticar? Eu falei: o que fala aqui? Ficar no seu reto proceder e em silêncio você ganha o seu marido. Eu falei: então, você não vai ficar convencendo ele, você vai cuidar do seu reto proceder, então, faça devocional todo dia, vá na sua reunião semanal, vá ao culto, fique no seu reto proceder, fique em silêncio, e o Senhor vai trazer seu marido. Gente,
mas foi um sacrifício para essa mulher estudar um versículo e praticar, porque não era só estudar, né? Ela não precisava saber decor, mas ela precisava praticar, que o grande problema era, ela queria muito trazer o marido, não cuidava do reto proceder dela, e não ficava em silêncio, que era uma coisa que incomodava bastante. Então, veja, tem que ser prático, né? A gente tem que ir direto ao ponto aí, para a gente poder ajudar a pessoa. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações aqui. Outra coisa, tem que ser específico, né? Tem que agir numa área de cada vez. Geralmente, quando o aconselhamento é aconselhamento conjugal, gente, o casal está em crise, tem tanta coisa para arrumar, tanta coisa. Nós precisamos pegar um ponto de cada vez, né? Então, na hora que essa comunicação está ruim, a gente se pega, nós estamos com um problema financeiro, os filhos não estão obedecendo. Você tem que ir no que é vital primeiro, trabalhar uma área de cada vez, porque vem aquela avalanche, não adianta a gente entrar em desespero, eles estão em desespero. Então, o ensino bíblico tem que ser, olha, agora nós vamos trabalhar a comunicação, agora nós vamos trabalhar o papel de Deus para cada um, como marido e mulher. Agora nós vamos trabalhar finanças. Agora nós vamos trabalhar a educação de filhos. Não dá para ir no desespero, né? Então a gente tem que ir um ponto de cada vez. Outra coisa é utilizar diferentes procedimentos didáticos. Eu me lembro, não sei se o Zambelli está aí me escutando, mas eu me lembro uma vez que o Zambelli estava aconselhando uma senhora e que ele saía caminhar com ela. Isso é uma coisa que eu faço muito, geralmente com mulheres depressivas, né? Nós saímos caminhar e conversar sobre as tarefas, sobre o texto bíblico que nós demos. Por quê? Porque a gente consegue fazer duas coisas em uma. O depressivo, ele precisa sair, o depressivo precisa gerar endorfina nele para poder ter um pouco de alegria e tudo mais, e você consegue ter uma outra forma de conversar. Então, nós podemos ser criativos. Eu me lembro uma outra vez que a gente estava aconselhando um casal e que nós percebemos que eles só levantavam lado negativo um do outro, só coisas negativas. E nós pedimos para eles pararem e falar assim, nós vamos fazer um exercício rápido aqui com vocês. Vocês têm 5 minutos para pensar e escrever num papel o que atrai você no seu marido e o que atrai você na sua esposa. E eles gastaram aqueles 5 minutos, nós pedimos para eles virar um de frente para o outro, fale para ela, fale para ele. Gente, foi fantástico. O casal se emocionou, fazia anos que um não falava para o outro o que admirava. Coisas tipo, você é um homem trabalhador, você é uma mulher bonita, né? Então, existem coisas positivas. Então, de vez em quando, respondendo ainda um pouco a sua pergunta, a gente precisa brecar a pessoa e falar assim, vamos virar um pouquinho isso aqui, vamos ver o lado positivo, né? Então, a gente precisa, tem que ter criatividade e o Espírito Santo nos dando esses insights para a gente poder ajudar, né? O ensino também tem que ser adequado. A gente não pode presumir que o aconselhado sabe. Eu tive a oportunidade uma vez de aconselhar uma filha de um pastor e eu caí nessa bobagem de achar que a moça sabia e que era muito banal o que eu ia falar, né? Que era eu vou separar esse texto bíblico para estudar com ela. Nossa, ela já deve ter estudado esse texto bíblico tantas vezes, né? Então nós não podemos presumir que é banal. Vamos lembrar, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, por mais que a pessoa já tenha passado por aquele texto bíblico, por mais que ela saiba a explicação daquele texto bíblico, naquela hora, para aquele problema, ela é uma espada que ela vai lá, que ela divide. Então, nós precisamos crer no poder da palavra de Deus, né? E não presumir que o nosso aconselhado sabe. Então, estamos ali sim para estudar a Bíblia com eles. Vamos lá.
Outra parte, exercício. Então, nós ensinamos e nós precisamos dar alguns exercícios para a pessoa. Instrução bíblica no viver diário do aconselhado. Uma coisa que é interessante para algumas pessoas que estão sobrecarregadas, eu peço para elas estudarem o Salmo 131, né? E o Salmo 131 fala que eu não me envolvo em coisas grandiosas demais para mim, eu fiz calar e sossegar a minha alma, e eu sou como uma criança recém-amamentada, né? Então, eu falo para elas, bom, liste, estudando esse salmo, liste quais são as coisas que são grandiosas demais para você, que você não está deixando nas mãos do Senhor. Então, é um exercício. Então, além do ensino bíblico, é um exercício. A pessoa vai ter que pensar, opa, e agora, o que eu faço com essa lista? Bom, agora você precisa entregar cada parte para o Senhor, né? Como é que você vai abrir mão de ter este controle? Né? Então, são exercícios práticos aí que a gente precisa dar para os nossos aconselhados. Então, o que a gente faz na prática? Esse exercício tem que ter relevância, né? Deus tem uma resposta para o meu problema, né? E é interessante porque nós não temos só que escutar, nós não temos só que ouvir, mas nós temos que fazer, né? Não adianta a gente só conhecer, nós precisamos fazer. Eu lembro que eu cheguei para uma das minhas aconselhadas, eu falei assim, você precisa fazer devocional. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção. Muitas vezes, com a era da tecnologia, nós não fazemos devocional, nós ouvimos devocional. E hoje eu acho que tem sido um dos maiores problemas que eu encontro nos meus aconselhados, porque os problemas estão gigantes e eles escutam devocional. Escutar devocional é ótimo, eu faço isso também. Eu vou caminhar, eu ponho um devocional para escutar no meu ouvido, é fantástico, mas não fui eu quem fiz, não fui eu que abri a Bíblia, não fui eu que meditei naquilo, não foi o Senhor, não falou no meu coração. Ele pode usar de um devocional que uma outra pessoa fez, ele pode, mas nada como cada um de nós fazer o seu devocional. E eu tenho me pego muitas vezes ensinando os meus aconselhados a fazer devocional, porque o hábito de só ouvir um devocional que está pronto, que alguém fez, é tão comum que as pessoas perderam o hábito de abrir sua Bíblia, pegar um caderno, escrever sua oração, se debruçar em cima daquilo, chorar, orar, deixar o Senhor trabalhar. Então, esse vai um alerta para vocês, meus amigos de aconselhamento, né? E para a gente não se perder nisso, porque fica muito prático. Mas por isso que eu grifei esse fazer, nós precisamos fazer, né? Também o ensino, nós precisamos não só ouvir, né? Quais são os benefícios do exercício, né, que nós vamos dar para a pessoa? Constrói a confiança em Deus à medida que descobre a solução dos problemas. Promove uma transformação bíblica permanente. O meu marido, já para 2 casais, ele deu uma tarefa muito simples. Eram casais que não estavam com grandes problemas conjugais, mas eles estavam perdendo a comunicação, os filhos tinham saído de casa. E ele falou assim, olha, eu vou dar 2 tarefas. Uma, toda manhã vocês vão ler juntos um capítulo de Provérbios, por um mês. Então, Provérbios tem 31 capítulos, 31 dias vocês vão ler. Só ler, não precisa ninguém ensinar ninguém. Leiam e vocês vão caminhar pelo menos por meia hora de mão dada. Parece bobagem, né? Gente, que diferença que fez na vida desses casais. Que diferença! Eles tiveram que sair caminhar, eles tiveram que ficar de mão dada, aconteceu conversas, aconteceu resolução de conflitos entre eles, não precisou quase de interferência, né? Então, exercícios desta forma, que você envolve Bíblia com alguma criatividade, funcionam também.
o Senhor vai transformando, né? Sempre, gente, sempre os exercícios têm que ser de acordo com as escrituras, né? Então, você der um texto para ler, faz uma lista, o que te incomoda, né? O que esse texto falou com o seu coração, né? E livros que a pessoa pode ler e trazer suas anotações. Então, sempre tem que ter algo palpável, né? Nós não podemos ficar só no mundo das ideias. E o último E é o encaminhamento. Encaminhamento é a hora de terminar o aconselhamento, né? Eu acho que essa hora é uma hora bem difícil. Existem alguns aconselhamentos, eu costumo dizer, que são aconselhamentos de um dia, né? Que nem geralmente educação de filhos é assim. A pessoa tem dúvida como que ela disciplina a criança, ela tem dúvida de como ela põe limite, o que uma criança de 2 anos faz. Então, geralmente é uma conversa, aí passa, sei lá, alguns meses, vem outro problema, eles procuram de novo. Mas existem alguns aconselhamentos que duram meses. Por quê? Porque até essa pessoa sair de uma depressão leva tempo, até essa pessoa acertar aquele relacionamento quebrado leva um tempo. Então, tanto é difícil para o conselheiro, como é difícil para o aconselhado falar assim: agora você vai andar sozinho, você já tem condição, eu te dei o norte, você sabe qual é o caminho, e vai em frente, meu irmão, né? Você entendeu que é o Senhor quem resolve. E então nós precisamos lembrar que tem uma hora que tem que terminar, né? Quem não gosta de terminar essas conversas é psicólogo, porque o psicólogo recebe, né? Mas nós, como conselheiros, nós temos que levar a pessoa aos pés de Jesus. Então, uma vez que nós levamos essa pessoa aos pés de Jesus, que ela encontrou ali a solução para os problemas, a gente desaparece, porque a gente não é mais útil. Nós fomos uma ferramenta que colocou de novo o nosso querido irmão e irmã no prumo, no caminho que ele desviou por algum motivo, né? Então, é prudente, é sábio, é importante o aconselhamento terminar, principalmente aqueles que são longos, né? Tem uma hora que a gente precisa terminar. Teve uma aconselhada minha que eu demorei para perceber que ela havia pego uma dependência. Ela já não fazia mais nada sem me mandar uma mensagem. Ela tinha dia que ela estava numa situação difícil, me manda um texto bíblico para eu ler. Então, ela criou uma dependência. E uma da equipe de aconselhamento chegou para mim e falou: Rose, você precisa ou passar ela para outra pessoa, ou falar para ela andar sozinha, porque isso não está bom, nem para ela, nem para você, né? E eu louvo a Deus por este conselho que eu recebi da minha colega aqui de equipe, né? Então, precisamos terminar os aconselhamentos, né? Então, como que a gente faz isso, né? Nós precisamos pensar: o aconselhado já sabe andar sozinho na sabedoria? Ele voltou a ler sua Bíblia, quando ele lê a sua Bíblia, ele consegue aplicar ela para aqueles problemas, houve transformação, né? A comunicação do casal melhorou, a pessoa que estava vendo pornografia se encheu de cercas e confessou seu pecado, abandonou seu pecado. Então, são formas da gente ver que é hora de parar, né? A pessoa busca a sabedoria, então ela está em comunhão na igreja, ela tem buscado ao Senhor, né? Ela voltou a ter aquela vivacidade cristã, é um outro ponto que a gente pode entender que já tá resolvido. As áreas da vida da pessoa foram tratadas, aquelas que ela procurou, né? Então também é um outro ponto, né? Então essa é a forma de dizer: Deus te abençoe, e liberar espaço para o próximo que Deus vai mandar, né? Sim, eu queria dizer para vocês, meus queridos, que essas são dicas, são técnicas, e eu vou voltar na minha fala do começo. Nada substitui o Espírito Santo. É ele que vai nos dar, às vezes, algumas formas de agir preciosas para a gente
conseguir ajudar nossos irmãos. Outra coisa que eu diria, lembre sempre que você poderia estar do lado de lá, na outra cadeira, né? Então, nós temos que ser sempre muito, muito cuidadosos de não nos assustar com o pecado do outro, né? O pecado, ele é feio mesmo, mas se a gente colocar alguma barreira, a gente perde o nosso aconselhado e talvez ele se afunde mais ainda no pecado. Então, que Deus continue usando cada um de vocês para a obra dele, né? É um privilégio Deus permitir que a gente seja um instrumento, né? Mas sempre debaixo da boa mão do Senhor, né? Não podemos, esse assunto é fácil. Não tem assunto fácil para nós, mas não tem assunto difícil para o Senhor, né? Então, que cada um de vocês aconselhe na dependência do Senhor. Essas são dicas, formas de agir, mas nada como Deus para tocar cada um de vocês e atender a pessoa que você vai atender da melhor forma possível, tá bom? Que Deus abençoe.